Fala galera, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui para a segunda temporada do Deu certo, podcast. Né? Deu certo. Se voltamos é porque deu certo. Do podcast NPA. Estamos muito felizes. Fizemos, vamos chamar de projetos pilotos ali, programas pilotos, os primeiros, e foi muito bacana. A gente teve alguns feedbacks bem legais, assim. E agora a ideia é não parar, né? Agora a ideia é direto aí, tendo conteúdo, com muitos convidados. Mantendo a mesma ideia do começo, mas acredito que tem muita coisa bacana aí. Estamos realmente muito felizes de estarmos de volta. E para esse primeiro episódio, eu vou passar para Felipe aqui, também dar as boas-vindas e apresentar esse grande amigo. Pois é, hoje é um dia especial, né, esse nosso retorno, e realmente é de alegrar os nossos corações, porque ver que Deus tem abençoado, tem aberto portas, e a gente vai continuar crescendo, eu creio nisso. E hoje a gente vai falar sobre uma temática que envolve diretamente, né, gosta, né? a nossa história, que é sobre música, e eu precisava, né, eu já tinha feito convite para ele falou, não sei, eu vou contar o quê, não sei o que eu vou fazer, já não fiz muita coisa. Eu falei, tem sim, tem muita coisa. Então hoje eu convidamos meu grande amigo, Magno Leal. Rapaz, coisa boa, viu? Aqui, Seja né? bem-vindo, Maguinho, Obrigado. como eu chamo de forma carinhosa ele. Maguinho, eu vou chamar agora. Apesar de 1,94m, olha o tamanho da criança. Magrinho. Mas aí é o apelido carinhoso, digamos assim. Mas realmente mostra a sensibilidade que tem o coração do rapaz e o quanto que não Deus revidar, não retrucar, né? Que Deus usa de forma tremenda, um excelente adorador, né? Não vou falar que é um cantor, mas é um adorador acima de todas as coisas. Então que nesse programa você possa deixar realmente Deus usar você, que você conte sua história, que a gente compartilhe aqui experiências e seja muito bem-vindo ao Nascidos para Adorar. Amém, obrigado pelo convite, eu fico muito feliz, né? Estou feliz de estar aqui. É um momento diferente, né, da minha vida. Estreante, né? Estreante, né? Mas eu fico muito feliz, agradecido a Deus por essa oportunidade que vocês têm me dado, de falar um pouco da minha história, daquilo que Deus tem feito durante toda essa trajetória nos caminhos do Senhor. Isso aí é importante, né? Apesar de com tão pouca idade que ele tem. Sou novinho, né? Já... Que 49? Mas quase isso. Eu conheci Magno em 2015, foi nosso primeiro contato. Né? Eu fui tocar, né, com Felipe Evans, lá na Efraim, igreja no qual a gente faz parte hoje em dia. E aí lá eu tive essa experiência de poder compartilhar, né, o altar ali com ele. Na época... Hoje também ele mas desde lá atrás ele liderava o Ministério de Louvor lá da igreja. Nossa. Então a gente pegou essa amizade e aí de lá para cá não paramos mais, né? E hoje em dia a gente divide realmente o ministério, a gente está ali à frente, adorando a Deus. E eu sei que a história dele é uma história que mexe muito com as nossas vidas de modo geral, né? E eu quero que você desde já comece a contar um pouco, né, da sua vivência, de onde que você veio, que você tem um sotaque diferenciado, você sabe disso. Hoje eu sou soteropolitano, sou baiano. Pois é. Mas, lá o pessoal fala mais mineiro. Mas o moço ainda está em vigência. Moço, e agora faz sentido, porque eu fui uma vez, não vou contar a história toda, tivemos um acidente em Minas, ficamos no interior de Minas ali. Nunca foi chamado tanto de moço, era uma vírgula, assim, bom dia, moço, ô moço, não sei o que, moço. Agora tudo faz sentido. Tudo moço. Mas me conte pra gente, então, Magno. Pessoal, pra quem tá te vendo. Quem é Magno Leal? Quem é Maguinho? Meu nome é Magno, pra quem não conhece, sou da Igreja Efraim, servo do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. E aceitei a Cristo bem cedinho, com 9 anos de idade, lá na igreja antiga, que era a Assembleia de Deus de Salvador, né? Na verdade, quem me levou para a igreja foi um baterista que chamava Felipe. O pessoal falando mal de baterista. Que chamava Felipe, né? Que ele era o filho da pastora Jaqueline na época, e a gente era colega, e ele me levou para a igreja. E lá eu vi que... Em que local? Na cidade... gente, sou de Tarantim, uma cidade chamada Itarantim, no sul da Bahia, bem divisa de Minas Gerais. 200 quilômetros de Vitória da Conquista. É uma cidade bem pequena mesmo. Daqui para lá, quanto tempo de ônibus? De ônibus são 12 horas. Aqui do lado. Pertinho. Então é uma cidade bem pequena, tem um povo bem simples, né? Poucos habitantes.
Então eu vivi lá, nasci lá com meus pais e meus 2 irmãos. Tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. E foi assim que eu sempre fui família, né? Sempre gostei de estar entre família, assim. E meu amigo, na época, me levou para a igreja e tive essa oportunidade de conhecer Cristo. Eu digo que quem me escolheu foi ele, né? Não foi eu que fui lá e aceitei a Jesus, mas o Senhor já tinha um plano na minha vida. Então, eu vi que Deus tinha um propósito comigo. Minha família era um pouco difícil, na verdade, que eu digo assim. Tudo levava para uma situação não muito boa para eu não ir para a igreja, para eu não servir esse Cristo, né? Devido à vida que era assim da minha família, né? A situação do meu pai, que, né, muitas vezes bebia e tinha essas discussões em casa. Então, assim, tudo levava a eu não ter uma vida nos caminhos. E eu vejo que o Senhor fez isso na minha vida, Amém. né? Com 9 anos, você pegar uma criança, né, num ambiente totalmente difícil de lidar, para ele falar que vai servir a Jesus, mesmo com essas dificuldades, é só Jesus que tem o poder de fazer isso. Certo. E eu vejo que foi ele que fez isso na minha vida. E a partir dali eu comecei a conhecer a palavra de Deus, a entender, né, como é servir a esse Jesus, e vi assim o que a palavra dizia e o que eu vivia em casa, o que eu precisava mudar, o que eu precisava viver de acordo com a palavra de Deus, né? Eu sempre lembro do versículo em Romanos 12:2, que não conformeis com este mundo, mas, né, transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, esse versículo é muito forte, porque ali eu pegava a palavra de Deus e vi, não, mesmo meus pais sendo assim, minha família assim, eu tenho que viver a palavra lá. E eu acho que aquilo ali foi uma mudança muito grande na minha vida, entendeu? De ter um compromisso mais sério com ele, de suportar as adversidades, as dificuldades e seguir o evangelho. Então eu tive uma vida muito mais na igreja, vamos dizer assim. Então aprendizado de família, sobre o que é viver com a família, sobre o que é o evangelho, foi na igreja com os irmãos, e isso eu praticava em casa, que era muito que eu vivia assim no interior. Isso é importante, né? Essa experiência de criança, porque hoje em dia a gente vive uma realidade no qual você ainda vê, lógico, crianças que estão ali nos caminhos do Senhor realmente desde cedo, mas a tendência é que isso diminua cada vez mais. É verdade. Então, você hoje consegue visualizar, e você, aproveitando já puxando um outro gancho, você ensina as suas filhas, né, que são 2, depois você vai falar um pouco mais sobre isso, a estarem também nesse caminho, né? E você conduzi-las nesse caminho, porque foi algo que para você foi de extrema importância na sua vida. Isso, exatamente. E assim, a partir da igreja mesmo, eu comecei já a querer aprender a tocar violão, né? E aí tinha um vizinho na minha cidade, lá na minha casa, que ele tocava violão, tocava muita música secular, e aí ele foi me ensinar a tocar violão. Mas eu sou canhoto, então eu tive dificuldade de aprender. Nossa. Então ele falou, não, você consegue, você vai conseguir tocar. E eu já gostava de música, né? Foi algo de Deus assim na minha vida. Não sei como aconteceu, mas foi dali que eu vi que eu comecei a gostar da música. Mas você toca invertido mesmo? Não, eu toco normal. Conseguiu mesmo sendo canhoto aprender a tocar normal? Aprendi a tocar normal. Só que como é muito difícil, eu vi que a habilidade da mão esquerda, direita, né, era mais difícil. Depois de um tempo eu fui pro teclado, né? Já gostava Violão do teclado. É um instrumento delicado para aprender. É difícil, então... Aí eu vi que no teclado eu conseguia fazer melhor, tocar melhor, e aí fui aprendendo a tocar e louvar o Senhor, né? Então, já desde novinho, assim, já tinha oportunidade na igreja de cantar, de adorar a Deus. Então, eu pegava as canções de Aline Barro, Diante do Trono, cantava nas músicas de playback de Cassiane, era mais nessa pegada, André Valadão. Uma coisa, Magno, como foi que você, assim, descobriu que você tinha esse dom, o talento para cantar, né? Porque chega um momento que alguém sempre fala, não, a pessoa canta. Você tem essa ideia de quando é que foi isso? Foi cantando o quê? Foi essas cantoras que você citou agora, por exemplo? Eu lembro, assim, Felipe, que tinha grupo de adolescentes, grupo de crianças, né, juniores, que a gente ia para a igreja para ensaiar. Grupo normal, cantar com a pastinha na frente da igreja. Sim. Famoso coralzinho. Coralzinho. Então, acho que ali foi um despertar, né, da questão da música. E acho que aí os irmãos que tocavam na igreja me chamaram para participar, tocar solo, cantar uma música solo, da oportunidade do ofertório. E acho que aí começou a despertar essa questão da música
na igreja, foi mais essa questão. Você falou uma coisa que eu meio que até me emocionei aqui, eu sou meio besta com essas coisas, né? Mas é porque a gente às vezes não dá valor a um convite de uma criança para outra criança. Exatamente. No final do ano passado, minha filha, tem uma amiguinha dela na escola, não vou citar nomes, mas ela ficou falando assim muito, não, ela quer ir pro jogo de São Paulo e Bahia, ela quer ir, a gente acabou levando. Aí eu chamei minha filha e falei, beleza, você chamou ela pro jogo, você já chamou ela pra ir pra igreja alguma vez? E ela ficou assim, tipo, poxa, não tinha parado para pensar nisso, né? E final do ano passado, um amigo meu me mandou uma foto da minha carteirinha de batismo da igreja que eu era lá, que eu falei que eu batizei com 8 anos, né? Sim, sim. Na verdade, eu batizei com 7 anos e 6 meses, mas enfim, é outra história. E esse amigo meu que me mandou, eu convidei ele para a igreja, a gente devia ter ali uns 5, 6 anos, porque eu não era batizado ainda, então ele já estava lá no meu batismo, então eu convidei ele para a igreja, a gente jogava bola, fazia futsal junto. E aí eu devia lá, então, ter 6 anos. Aí eu chamei, eu lembro que ele era muito amigo, a gente ia andar lá em São Paulo, a gente andava muito a pé, né? Antigamente as crianças já faziam esses trajetos sozinhos, né? Era tranquilo, pelo menos, na nossa época. E eu chamei ele pra ir pra igreja. Era meu amigo, eu falei, vamos lá na minha igreja, vamos lá na minha igreja. E foi até engraçado que eu enchi tanto o saco dele pra ir assim, que ele falou, tá, vou falar com meu pai. Aí o pai dele, a família dele falou, nós vamos. Só que eu chamei ele pra um culto de terça-feira, tipo culto de oração, sem noção, né, criança? Tem culto hoje, vamos. Aí eu chamei ele para um culto de oração e o culto começaria às 8 horas e eu falei que era 7. Então eles chegaram na igreja às 7 horas para um culto de oração. Eita. Foi a família inteira. E ficaram lá sentadinhos, assim, esperando até começar 8 horas o culto de oração. E hoje, esse amigo que eu chamei ele é o pastor da igreja que eu chamei ele. Nossa, por isso que eu me arrepio quando você falou, porque você é um exemplo disso, né? Benção. Tipo, né, foi a família inteira. Todos se converteram. A família deles são 3 filhos e o pai e a mãe. Todos se converteram. Todos firmes na igreja, e hoje, sei lá, literalmente 30 anos depois, ele assumiu hoje como pastor presidente da igreja que eu chamei ele, se formou em teologia e tal. E assim, a gente não dá essa importância, às vezes, uma criança chamar um amiguinho para ir para a igreja, olha o que pode gerar, né? Hoje o cara é pastor com a família toda, e filhos, e todo mundo na igreja. E no seu caso, me lembrou isso porque você falou, né? Que foi um baterista de 9 anos de idade, chamou para ir para a igreja, você foi. Eu estava refletindo sobre isso, e ardia muito dentro de mim, Bruno e Felipe, a questão de, tipo, chegava cedo na igreja, quando tinha ensaio no sábado de manhã, então eu sentava no banco, no passeio da igreja, e esperava abrir a igreja, porque aquilo era muito forte dentro de mim, a questão da música, de adoração a Deus, sabe? Eu lembro que na minha casa não tinha som de CD, né, que na época era CD, aquilo tudo, e tinha na casa da minha prima um rádiozinho assim, que pegava um CDzinho. E eu ficava mais na casa dela do que na minha casa, só para ouvir a música, só para buscar aprender a canção para cantar. Nem tinha data show na época. Era retroprojetor. Quem nunca Mas ficou no retroprojetor? Lá nem tinha retroprojetor. Era uma escala, né? Para você entrar no louvor, primeiro você passava ali. Pelo retroprojetor, tinha aquela questão da folha de sulfite para ficar escondendo a letra ali. Então, eu vivi muito essa questão de procurar meios para, sabe, ouvir música, adorar a Deus, então isso era muito forte. E eu lembro que eu sempre falo isso, né? Quando na minha casa, eu às vezes queria orar, não tinha oportunidade para orar, eu ia para o banheiro orar, mas eu queria ficar na presença do Senhor, entendeu? Então tinha oportunidade de fugir da presença do Senhor, influências, né, para sair da presença de Deus, e eu vencia isso, eu ficava forte assim, falava, não, a palavra de Deus diz isso, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é, né, nisso a gente deve pensar. Então ficava muito esses versículos dentro da minha cabeça para querer buscar Deus, adorar Deus. E foi assim na igreja, começando a buscar Deus, tinha um grupo de louvor, aí eu comecei já muito cedo, 14 anos, então eu lembro que festividades, a gente fazia o louvor, era música mais de forró, música mais de pentecostal. Isso aqui em Salvador, tá? Não, lá lá no interior. Aqui eu conheci a música, que eu falo com o Felipe, que é música de adoração. Porque lá tinha uma banda, né? A gente cantava música muito de forró evangélico, né? Mais animada, assim. 500 graus de Cassiano, então era mais essa pegada. Aqui foi mais música de toque no altar. Uma linha mais realmente voltada para as louvores pentecostais. Seguia essa diferença, né? Você tem. Hoje em dia acho que é até mais comum nos locais, mas talvez lá, um pouco mais atrás, essa diferença era muito mais nítida, né? O tipo de música que tocava na igreja, como as pessoas conviviam ali naquele espaço e como convivia também aqui. Então essa é a diferença. Eu lembrei de uma história que a gente
A gente tinha, na época tinha a banda, foi o quê? 2012, por aí. E aí a gente foi fazer um evento em Jequié. Aí a gente fez um evento em Jequié, foi Jequié perto de lá, massa. viu? Jequié dá Só uns 5 horas de 4 carro. horas ali, 5 horas. 5 horas de carro. E a gente foi fazer um evento em Jequié, e era um congresso de jovens e tal, teve... Esqueci o nome dele, não foi David Keelan, não. Sim, teve um Carlinhos Félix, depois teve a gente, foi massa o evento, né? Aí um pastor de uma igreja vizinha chamada Itagi, eu acho, depois de Itajaí. Jequié, Itajaí, alguma coisa assim, Deve depois ser de Jequié Itajaí. um pouquinho. Eu acho que chamou a gente pra tocar lá no outro, ele falou, não, vocês vão embora quando? A gente falou, a gente vai amanhã, então vocês conseguem fazer o louvor lá na minha igreja, é caminho de lá, vocês pegam, vamos, né? Só que a gente tinha pegado mais rock, era louvor, assim, vamos chamar de adoração, né? Mas tinha muita distorção. Em 2012 já tinha Fernandinhos da vida, David Keelan e tal. Sim. E aí a gente foi tocar, mano, tipo, quando a gente chegou na igreja, assim, era só aqueles banquinhos de madeira, só as tiazonas, assim, e a gente com repertório, tipo, Nívia Soares, eu nasci pra te adorar, todo mundo pulando de Fernandinho. Que ninguém Mano, sabia. aí a gente olhava um pro outro assim, e agora a gente tá com o repertório pronto, não dá pra improvisar muita coisa. E vamos, mano, daqui a pouco a gente começou a tocar, assim, todo mundo pulando, as senhorinhas assim, pulando, a gente olhava um pro outro assim, rapaz, que massa, a igreja encheu, assim, tipo, Glória a Deus. tinha gente lá de fora, tinha uma galera jovem também, mas parece que a gente chegou com algo diferente, a galera Contagiou abraçou, mesmo o assim, pessoal, foi né? massa, velho, foi uma experiência, eu tenho Isso é esses muito vídeos lá, foi uma experiência massa, mas você via que a cultura era o oposto, assim, a diferente. gente tava bem verdade. distante da realidade deles, assim. É verdade. E eu lembro, Bruno e Felipe, teve uma época que eu participei muito dos louvores de outras igrejas, igreja batista, eles me chamavam para cantar lá, casamento também. Eu participava bastante disso, eu gostava de fazer a obra do Senhor, né? A gente viajava por outros interiores também. Já viajei muito com a galera da igreja batista lá da cidade de Tarantim para cantar em outras igrejas, então eu sempre participava de outras denominações, isso era muito bom. E eu lembro uma vez que quem foi cantar lá foi Matos Nascimento, né? Não sei se o pessoal conhece Matos Nascimento. Não, se não Tá conhece, revelando não é a crente, idade de não é muita gente possível, aí. E eu lembro que eu já conhecia as canções dele, né? E a gente ensaiou para fazer a abertura do evento com a banda que a gente tinha lá, para depois Matos Nascimento entrar. E aí a gente cantou algumas canções congregacionais, e aí ele começou a fazer lá o evento dele, lá, né, louvar, e chamou alguém para cantar, conhecer a música dele. E eu já tinha ensaiado as canções dele, né? Mas nunca imaginava que ele ia chamar alguém para cantar lá, velho. E aí eu fui, aí ele começou aquela música assim, amigo, ouça agora neste hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo e quer salvar você. Aí ele cantou essa parte, e depois eu entrei. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim, me estendeu. Aí cantei, aí tinha mais de 3.000 pessoas lá. Foi dia do evangélico, e aí eu cheguei que trabalhava numa empresa de calçados lá na época, aí cheguei na Azalé, nossa, meu Deus, você cantou, foi glória a Deus, você sabe, que a gente fica tudo assim, né, com medo, né? Glória a Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Mas eu até ouvi uma pessoa falando que a gente tem que saber Aceitar elogio. aceitar elogio, exatamente. E é difícil de falar. Que não é errado você agradecer, obrigado, entendeu? A gente fica com essa visão de não receber. Porque às vezes glória. soa até como uma falta de educação, às vezes, né? É Ou verdade. A pessoa tá ali, vem humildade com todo ali. ânimo pra poder te elogiar, e você fala, não, eu não sou nada, é a glória de Deus. Não, Deus te deu um talento, te deu um dom, você precisa sim viver disso. Exatamente. Eu fico lembrando das histórias engraçadas. Minha mãe é muito verdadeira, assim, né? Aí tinha uma irmã lá na igreja, isso nessa igreja lá em São Paulo, meu Deus, que ela não assiste. Não vai saber quem é, eu acho. E ela tinha muito mania de... Porque a gente que nasceu na igreja, ou é desde pequeno na igreja, você tem muito essa coisa assim, a glória de Deus, você não pode receber elogios, senão você perdeu a bênção. Era meio que assim, né? Senão vai se exaltar. Você vai se exaltar, tipo assim, você já recebeu o seu galardão aqui. Então você ficava assim, ó, não me elogia não, pra não perder minha bênção. E aí essa irmã, ela era o oposto, ela acabava o louvor, ela ficava, e aí, gostou? Foi bom? Só que ela não era boa, ela era muito ruim, né? E normalmente aí, quem pergunta que não é bom. Tipo, precisa dessa autoafirmação, né? Aí um dia ela chegou pra mim, minha mãe cansada de ficar, foi bom. Minha mãe falou, se ela perguntar mais uma vez, eu vou falar a verdade. Aí pra quê? Ela chegou logo pra minha mãe, e aí, foi bem isso, minha mãe? Não foi não, a gente precisa conversar aqui. Não foi bom, rapaz, deu uma confusão na igreja. Eu sei que minha mãe foi parar na salinha, antigamente tinha salinha que chamava no gabinete do pastor pra conversar, deu uma confusão. Mas por conta dessa coisa de elogio, né? E de fato a gente tem essa dificuldade. Mas a gente tem que entender que a música ela é uma arte.
assim como um quadro. Exatamente. Todo artista, e aí, pelo amor de Deus, falando artista no sentido de arte, tá? Sim. A gente tem essa questão de fazer arte para as pessoas. Ninguém pinta um quadro e bota na sua cama e fica escondido para você ficar admirando. Quando você faz uma arte, a tendência é que você queira que as pessoas gostem. A gente faz o melhor para que as pessoas gostem e tal. E toda arte tem técnica, né? Tem suas técnicas, você tem que se preparar. Então você se prepara, você faz até um simples post, você quer design, Sim. você quer que o cliente olhe assim, pô, ficou bacana, gostei. A gente tem essa questão de receber o feedback. O grande problema do artista, quando vai para a veia da igreja, é você conseguir separar isso da vaidade, né? Porque a vaidade, ela é uma coisa que eu sempre orei, eu aprendi isso desde pequeno, e eu oro assim a Deus, não deixe com que a vaidade venha subir a nossa cabeça, entender que a glória é de Deus de fato. Não que ele faça algo bem feito, não, é isso. Não, é só pra... É tipo a irmã lá, assim, pra não ter que ficar perguntando se ficou bom. E aí a gente tem essa questão de a gente conseguir separar a vaidade, a glória de Deus, mas também saber receber um elogio e não deixar isso descer pro coração, né? Porque, de fato, quando a gente sobe para louvar, e se a gente começar a achar que a gente sabe fazer... Aí, é tudo pelo nosso mérito, né? É pelo nosso mérito. Aí é onde começa o perigo, né? É verdade. Eu falo que, tipo, hoje em dia, eu dei esse exemplo mês passado em alguma reunião que eu estava. Se a gente for fazer uma reunião de trabalho, eu não oro antes a Deus para fechar com... Poderia até orar, mas não oro para falar, Deus me ajuda, o que eu vou falar... A gente vai conversar sobre a minha profissão ali tranquilamente, vou apresentar os projetos, vou falar sobre as nuances da minha profissão, vou me sair bem, porque eu tenho domínio daquilo, estudei, me preparei para aquilo. Para a igreja não dá para ser assim, né? Você não consegue, não pode ser assim, simplesmente não vou lá pregar porque eu já sei do que eu estou falando e vou lá, prego e falo e vai dar certo, não pode. Você tem que ter aquele friozinho na barriga de falar, Deus me usa, é com o Senhor... É um pouco diferente. Por mais que você tenha uma preparação, e é natural que Deus nos capacita para isso, mas quando há uma consciência de um temor, né, e que você cultiva ali a presença como algo muito mais importante do que o seu talento, eu digo que, uma vez eu li um livro do pastor José Gonçalves, que ele falava assim, que talento sem caráter é como um prédio sem alicerce. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Vai desabar. Então a gente precisa entender isso. Assim, é importante o elogio porque eu entendo que é uma motivação também. Para você ter aquele retorno de que você está no caminho certo. Isso, é. Da mesma forma que é importante que haja uma crítica quando você desandar por algum caminho. Né? Aquela coisa, Deus ele vê o seu coração, mas a igreja ouve sua voz. É verdade. Né? Vê a nota que você toca ali errado, vê a baqueta quando cai. Né? Tudo isso acontece. Certeza. Então quanto mais a gente buscar aprimorar e separando muito bem essa questão da vaidade, a gente vai estar servindo a Deus da melhor maneira possível, né? Porque a gente tem que dar o melhor para ele. Isso aí não muda. Você falando do frio na barriga, né? Eu sempre lembro, assim, que foi muito difícil para mim no início, porque eu tinha muita timidez, né? Era uma coisa diferente, você cantar para várias pessoas na igreja, você nunca teve esse costume, né? E eu era muito, assim, nervoso, assim, nossa, timidez lá no alto, assim. E eu passava muito... Nossa, era o dia todo. Se fosse cantar daqui 3 dias, é como se fosse pregar hoje. Então eu tinha muito isso, da timidez no frio da barriga, né? De querer fazer para o Senhor, de não querer se exaltar. Eu acho, assim, que eu vivia muito numa bolha. A gente vivia muito nessa questão da bolha. Eu lembro que meus primos, quando aceitaram Jesus, o primeiro CD que eles começaram a ouvir foi Oficina G3. Então, começaram bem. Eu cantava na igreja... Até eu já falava com eles a questão sobre isso. E tem uma música de Oficina G3 que eu gostava muito, aquele Espelho Mágicos, que eu falava, nossa, a música é muito bonita para cantar, né? E, assim, depois, aos poucos, eu fui se soltando, né, para louvar outro tipo de música e tudo mais. Mas sempre tive vontade de conhecer mais para dar o melhor a Deus. E é natural você se identificar, né, com o estilo. Com estilo, é verdade. E às vezes você tem ali, começa a sua caminhada com Deus porque você ouviu algo e aí você acaba, como você falou, para de Márcio Nascimento, então você já tem ali uma admiração, então a tendência é que você ouça e que você cante mais aquilo. Sim. Mas realmente a gente precisa abrir o leque, porque é uma diferença muito grande, né? Você tá pensando em
em ritmos. Hoje em dia você tem uma diversidade rítmica Diversidade, muito grande exatamente. É. no meio cristão e graças a Deus E isso glorifica acontece. o Senhor, né? Hoje em dia já não tem mais aquela ideia de que rock é do diabo, né, Bruno? Que bom. Já Porque apanhei muito por causa disso. Na época de Bruno, meu Sofreu um amigo. bocado, né? Quê? Muito. Teve uma igreja que eu fui. Vocês conhecem lá, a igreja nunca tinha tido uma bateria na vida. Eu fui o primeiro a chegar a uma Nossa. bateria lá. Quase fui apedrejado na igreja. Cheguei com a bateria dentro de uma igreja tradicional, assim. Não, Não, tem igreja deve que ter até hoje sofrido não muito. aguenta distorção, por exemplo. Acho que não pode ter. Acho que Então a gente tem que mudar um pouco essa. Você falar nas igrejas que a gente ia tocar e o cara chegava do nada, posso acompanhar vocês com a percussão assim, começava um estilo nada a ver, o cara. Você já lembra disso? Com certeza. Com certeza. Ai, meu Deus do céu. Mas, Maguinho, uma coisa, aí você começou, né, lá aos seus 14, 15 anos, a servir ao Senhor, mas eu quero que você comece a falar um pouco também sobre a sua vinda para Salvador. Como foi que se deu esse processo, as suas motivações para isso? Como é que estava essa ideia para que a gente possa fazer essa transição, né? De você sair ali do interior cantando seu pentecostal. interior cantando Cassiane, 500 graus, e passar hoje em dia a cantar Casa Worship. É isso mesmo. A igreja lá, a congregação, né, que era a sede era aqui em Salvador, então sempre os irmãos daqui de Salvador iam para lá fazer festa de aniversário da igreja, ia ônibus para lá. E aí tinha no irmão Everaldo, que era o tecladista da igreja, que os irmãos Everaldo tocavam lá. deve ter no mínimo 60 anos. Quase isso. Você vai saber quem é Everaldo já já. Aí ele tocava, então o teclado já me chamava a atenção, né? Até uma vez que a gente estava ensaiando e a gente não estava conseguindo pegar a música, ele lá de fora, ele ouviu a canção e já falou a nota, sabe, de ouvido. Nossa. Aquilo me chamou a atenção. Nossa, ele tem ouvido absoluto, então, e realmente ele tem. E aí eu fiquei assim, ficava encantado com essas questões assim, mas o que me atraiu para vir para Salvador foi a questão de querer estudar, querer sair de lá. E eu trabalhava na fábrica de calçados e eu lembro que meu sonho desde os 14 anos era ser dentista. E eu lembro uma vez na fábrica eu sentei debaixo da máquina que cortava o tecido, né, para fazer o tênis. E eu falei com o Senhor que eu queria ir embora da minha cidade porque eu queria estudar. Não sabia como, para onde ir. Salvador para mim era tipo você quer conhecer Dubai, quer conhecer Nova York. Para mim Salvador era o ápice assim da cidade. Tadinho. Só para você entender, só você entender o nível. Então foi assim que começou. Eu comecei, aí eu levava um Novo Testamento no bolso, no jaleco, né, da empresa, e ali eu sentei na cadeira embaixo. A gente tinha 5 minutos para lanchar, só para você ter ideia, de 4:30 da manhã até 11 e pouca, a gente poderia sentar 2 vezes, 5 minutos cada. Tinha que ficar em pé. E aí, nessa sentada, eu orei, Senhor, eu quero daqui 3 meses sair daqui, ir embora, eu quero que o Senhor realize os teus sonhos em minha vida, aquilo que eu creio que o Senhor planejou para mim. E eu falei que ia falar com o gerente da empresa, que ia embora. E tudo começou assim. Aí eu conheci a avó da minha esposa, né? Já conhecia desde pequeno, mas nunca imaginaria que ia despertar alguma coisa a partir da minha esposa, agora Viviane. Aí começa a história toda. Já começou a dar risada. Viviane, vou olhar pra câmera. Viviane, ó, prepara o vídeo. Então foi assim, já conhecia a Everaldo. A Everaldo uma vez me chamou no carro para mostrar uma música de um coral. E quem é Everaldo? Fale pra Everaldo é meu sogro, né? Ô, seu Everaldo, forte abraço. Fazendo piada com o Everaldo aqui. Você fazendo piada com 60 anos. Mas acertei. É que Everaldo não fabrica mais de 2.000 pra cá. Agora é só Renzo. Aí foi assim, eu comecei. Aí teve um evento no aniversário da igreja num distrito da minha cidade, só pra você entender, é menor do que a minha cidade. E Viviane foi pra lá. Daí ela já era uma adolescente jovem, né? Diferente, e aquilo me deu um frio na barriga quando eu encostei assim, né? Olhei pra ela. Aí, na barriga. Aí o colega, um irmão da igreja, falou assim: ó, ela combina com você. Eu falei, rapaz, não deu frio. E aí pronto. Falei assim, agora fala com ela também. Aí conheci, aí a avó dela ficou hospedada numa casa colada na minha. Foi aí que começou toda a história de conhecer, e a avó dela fez prova, e eu perguntei sobre a neta dela e tudo, e começou assim a história. Até que depois daquela oração que eu tinha feito, debaixo da máquina, deu os 3 meses certinho. Glória a Deus. Eu tinha falado com o gerente que eu queria ir embora. Eu nem estava preocupado com a questão de tempo, mas eu queria ir embora. Aí ele, não vou te demitir, você dá produtividade, mais de 1.100 pares de sapato por dia,
já batia meta, todo dia a gente batia, né? Era um grupo de 6 de corte. E aí eu falei com o subgerente, né, o coordenador da turma, falei, fala lá com ele, rapaz, que eu quero ir embora, que eu vou estudar, que eu quero fazer odontologia. E aí ele, graças a Deus, Deus desatou o nó lá e ele liberou, ainda deu os meus tempos lá e glorifiquei a Deus. E aí foi assim que aconteceu. A avó dela, de Viviane, falou, você quer vir para Salvador estudar? Eu sei que você tem um sonho. Aí começou assim, eu vim com o pastor Dantival na época para cá, não sabia nem como vir para cá. E Deus foi abrindo as portas, e aí foi aqui que eu cheguei. Já fiquei na mesma igreja de que era lá, eu fiquei aqui em Salvador, que seria a sede, né? Que é onde a gente está hoje. E foi assim que começou, entendeu? E aí o dinheiro que eu recebi desses tempos da fábrica, eu paguei meu cursinho e prestei vestibular e passei logo de início. Eu comecei a cursar odontologia, realizando um sonho mesmo de criança assim que eu tinha. Nossa. E Deus foi abrindo as portas assim, e sempre fazendo a obra de Deus, entendeu, Bruno? Felipe? Isso não para, né? Não para, sempre louvando ao Senhor. Eu lembro que eu tinha o maior zelo pelas coisas da casa de Deus. Eu lembro que a mesa de som era um rack lá na igreja do interior. Então era eu que arrumava o som, que limpava, que equalizava do meu jeito, né? E aqui sempre eu tive esse cuidado também de fazer na casa de Deus essa questão de cuidar das coisas de Deus. Nunca foi pensando em receber algo da parte dele, mas por amor mesmo à obra de Deus. E você percebe que esse pensamento seu de não fazer esperando algo em troca, né, é um pensamento que agrada a Deus, lógico, uma atitude agrada a Deus, e você vê, e eu sou testemunha disso, como Deus tem te abençoado, te abençoou, né, verdade. com uma família, com uma profissão, né? Sim, Quanto tempo já de formado? Tem 10 anos de formado. 10 anos de Já formado. faz a propaganda aí, qual é o nome do consultório. Olha, você aí que quer fazer cuidar da sua saúde bucal, Clínica Noi lá no Tomé de Souza. Pronto. Tá. Depois a gente vai colocar as coisas. Se a Clínica Noi pode entrar. Bora lá, né? Um patrocínio, inclusive né? com, aí, ó, com, já temos, com patrocínio. Cadê o contrato assim aqui? Vamos lá, bora investir. Depois a gente vai nisso conversar sobre isso aí quando esse vídeo começar a ser dissipado aí lá pela Clínica Noi. E as outras também que você atende, né? Que você não é exclusivo lá. E legal. Foi tudo assim, eu vim para aqui, comecei a estudar, já estava namorando com Viviane, né? E foi assim, terminei a formatura, já casei. E hoje a gente tem 2 filhas lindas, Júlia, de 6 anos, e Luísa, de 3 anos. Quanto tempo de casamento? Fale 11 anos de casado. 11 anos de casado. 11 anos. Eita, só não vai me superar, mas tá. Quantos anos de casado? Deixa quieto, nem lembro. Bruno casou em 2007. Eita, cheguei aqui em 2008. 17 anos de casado já. 17? Rapaz. Acho que é 17 anos de casado. Faz agora em abril. Pensando o quê? Pensando que meu dia a gente tá falando bodas de, sei lá, de prata. De alguma coisa, Você falando uma coisa que eu acho que é engraçado, todo mundo que eu vejo, eu vou chamar de menino de igreja, tá? Quem começou novo na igreja parece que tem a mesma característica, né? De ter esse zelo pela casa do Senhor. Eu acho que todos nós aqui já vimos a necessidade de operar um som. Pô, não tem ninguém, eu vou aprender aqui a mexer, de limpar o instrumento, de chegar cedo no ensaio. De servir, né? O que precisar ser feito. Eu acho que isso tem muito a ver com o tema. Parece que nós fomos de fato nascidos para adorar, não é? Fomos escolhidos por Deus, não é uma coisa que a gente escolhe. Tipo, isso escolheu a gente, né? Deus preparou, colocou essa predisposição. Vocês e várias pessoas que eu conheço têm essa mesma história, parece que é sempre atrelado, por mais que você vai ter a sua vida secular, tudo, parece que, não, eu tenho tudo aqui, mas a minha prioridade é isso aqui, eu vivo para isso aqui também, não é só viver para o trabalho, a gente vive para a obra do Senhor, e obra trazendo como igreja, nesse caso, para a igreja, servir a igreja, cuidar das coisas da igreja. Acho que isso é engraçado porque me parece ser uma característica comum a todos os meninos de igrejas ali que nasceram para adorar e tal. Eu acho que isso é bem bacana. Uma coisa, Bruno, eu falei essa frase já na 4ª administração que eu tive, ontem também, que é algo muito importante, que é assim, quando você passa a amar a Deus devidamente, você passa a amar todas as coisas proporcionalmente. Então, quando a gente coloca Deus realmente acima, né, primeira posição ali, e isso gera realmente essa ideia do serviço, a gente acaba entendendo as nossas prioridades. Então a gente passa realmente a viver uma vida de devoção a Ele, de serviço na casa do Senhor, né? De entrega, sem ser, por mais que, lógico, vai ter dias que você vai
ter um cansaço maior, porque você vai ter um acúmulo de função, é natural, mas eu, pelo menos, sou assim, por mais cansado que esteja, o prazer nunca tá deixado de lado. É verdade. Sempre você faz com amor. Não é pesado, Não né? é pesado. Tem gente que fala, Não você é tem que pesado. ensaiar, tem Não é pesado. que fazer isso. A gente Parece faz ao uma contrário. tortura, é um sacrifício, A gente né? faz pensando ao Nossa, contrário, tem um né? prazer, É engraçado isso. Eu mesmo, lá, agora eu assumi o grupo de louvor da igreja lá e a gente tem as regras, como por conta de horário e tal, a gente ensaia domingo de manhã, 9 horas, aí vai de 9 a meio-dia e pouquinho ali, e 5 horas tem que estar de novo na igreja pra já se preparar ali pro culto, né? Aí você conversa com algumas pessoas, as pessoas assim, nossa, É absurdo. tipo, e eu fico aqui assim, não, pra mim tá tranquilo, velho. Tá, hoje em dia tá Ficaria até mais mais. tranquilo. São Hoje anos em de dia tá até vivência mais nisso, né? tranquilo. Antigamente a gente chegava na igreja 3h30, 4 horas e ia sair de lá 10 horas da noite, direto. E sendo que no sábado não tinha ainda de tarde, Tinha, culto jovem, e era aí vai. normal. E nunca reclamamos disso. Isso pra gente sempre é prazeroso, né? Não é uma coisa pesada. Mas uma coisa que me chamou a atenção também na sua fala, eu tenho falado muito isso. A gente esquece às vezes que Deus ouve oração, né? Pois é. Você falou da sua oração lá, que você fez Deus daqui a 3 meses. E aí parece ser mais uma característica de meninos de igreja, de gente criados em igreja, que a gente ora, a gente entrega a nossa vida ao Senhor. Eu acho que a gente tem que ter essa certeza de que se um dia você fez a sua oração e foi de coração, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua Sim. vontade, Ele vai fazer, Ele ouve. Exatamente. E aí, por Verdade. mais que no meio do caminho a gente queira seguir para alguns caminhos, essa oração lá atrás Ele ouviu e Ele viu que foi sincera. Então, Ele vai criar Ele vai as nossas mexer vidas, Ele vai situações moldar ali, para que exatamente. aconteça o que Ele tem para sua vida. Então, assim, Foi que a muito gente entenda que toda vez que a gente ora, Deus ouve. Deus ouve e ouve mesmo, assim. Eu tenho tido Com experiências certeza. absurdas, assim, esses tempos de oração e de fazer prova com Deus e dar meia hora Deus responder, você fica assim, nossa, tipo... Às vezes a gente fica tão surpreso, mas a gente esquece que Ele ouve o tempo Exatamente. todo. E outra, a nossa vida, por mais que a gente queira se desviar, a gente um dia entregou a vida para Ele. Eu não sei vocês, acredito que sim, né? Que parece ser também mais uma Sim, característica. Todo mundo... A gente ora, eu não consigo orar e depois simplesmente ficar, não, eu quero isso aqui e acabou. Eu oro e no final falo, mas seja feita a tua Tua vontade. vontade. É Então bíblico, vai né? ser assim, né? É bíblico e vai ser assim, né? A gente vai orar e Ele vai fazer a vontade dele nas nossas vidas e pronto. Porque é importante que você, na nossa oração, é uma conversa. Mas tem que entender que nessa conversa, a palavra final nunca vai ser sua. Sempre vai ser dele. É verdade. Essa questão de orar também, eu sempre pedi a Deus pessoas próximas a mim que me levassem mais próximo a Ele. Sempre, Felipe, Ele fez isso comigo, Sim. entendeu? Todas as pessoas que a gente viajava para louvar Deus, até hoje, o pessoal que eu convivi lá no interior, e hoje vocês aqui em Salvador, eu vejo que são pessoas que Deus colocou próximo a mim, que me deixasse mais perto dele, para que a adoração permanecesse, Para que não fuja do propósito, né? não fuja do propósito. Perfeito, isso aí. E esse tema Nascido para Adorar, quando vocês criaram esse projeto, eu me via muito nessa questão desse nascer para adorar. Foi algo de Deus, assim, entendeu? Então, eu tenho em breve, se Deus permitir, ainda vou contar um testemunho bem específico de algo que aconteceu na minha vida, que eu vi que Deus tirou, né, restaurou, me transformou e me colocou no caminho. E eu vejo essa questão do Nascidos para Adorar muito forte mesmo na minha vida. O Nascido para Adorar nada mais é do que isso aí que você falou. É literalmente Deus mudando assim a direção, principalmente da minha vida, no caso, mudando 360 não, 180 graus, né? 180 graus, assim, e eu tava indo para um caminho, ele falou, epa, chega, agora é hora de você voltar e literalmente o Nascidos para Adorar tem a ver com isso mesmo, Sim. com essa mudança de Deus colocar naquilo que Ele tinha pra gente. E você teve a questão da passagem bíblica de converter dos maus caminhos, né? Às vezes, o mau caminho não necessariamente pode ser um caminho, o pecado, só Sim, entenda, sim. mas você tá indo contrário ao caminho que Deus preparou para você. Então, para você vai ser um mau caminho aquilo. Então, quando você verdade. tem essa ideia de conversão, é você virar, é você mudar de rota. Então, quando você começa a viver essa essência desse chamado, de que eu nasci para adorar, você vai ter que estar disposto a entender que Deus pode mudar a sua rota. E é bem isso Verdade. mesmo, porque nem sempre é o ilícito que é Sim, usado para desviar, sim. né? Esse é o grande São lance. Às distrações. vezes são tantas distrações de coisas lícitas. Eu sempre dou esse exemplo. Ganhar um monte de dinheiro para dar o melhor para minha família. Isso é lícito no geral. Mas se isso tá roubando você do propósito, vai ser um caminho mau, como você falou, né? É verdade, é forte, é verdade. Então a gente precisa entender isso, porque apesar que a gente estabelece, né, planos para nossas vidas, mas Mas no final tem o faça a tua vontade, o né? planejar é do homem, mas quem que Executar. executa? É Deus. Você, em nossas conversas, você já fala esse desejo que você tem de viver da obra, né? Como você fala. É uma luta. Uma luta. É outra característica. Aí você pensa, eu tenho uma profissão, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho isso, aquilo, mas ao mesmo tempo eu tenho um desejo ardente em falar, Senhor,
Eu não quero mais Largar tudo e deixar a fazer gente de obra. boca aberta. Só boca aberta por ti, Senhor. Né? Eu quero levar essas Que os pessoas. sorrisos sejam E assim, a diferentes. gente entende que enquanto isso não acontecer, e se acontecer, porque às vezes também é um desejo nosso, Aham. e Deus pode ter um direcionamento, né? Enfim, não tô aqui para dizer o que é que Deus tem que fazer, mas nesse momento a gente tem que buscar dar o nosso melhor dos dois momentos. Em ambas as Em partes, ambas inclusive. as questões, guardando sempre isso que Bruno comentou aqui, de tomar o devido cuidado para que a nossa rotina do dia a dia, né, as pressões que a gente recebe, tanto interna como externa, nos afastem desse propósito. Não Exatamente. se foque o nosso propósito. Essa essência, né, trazer realmente essa essência de ser um adorador, não somente na igreja, mas principalmente na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações, isso muda o jogo. Eu sempre falo assim que o que eu mais amo fazer é louvar a Deus, é fazer a obra do Senhor. Então, qualquer lugar que você me chamar, vamos viajar ali para cantar, eu vou com, nossa, se eu ver pessoas que estão sedentas, aí que eu fico mais feliz ainda, entendeu? E assim, eu fico vendo assim, a odontologia é algo que é do meu coração, que eu tinha desejo, o Senhor foi lá e realizou. Hoje eu falo, Senhor, qual é o teu desejo para mim agora? Qual é a tua vontade? É permanecer aqui e aqui, ou só para fazer a tua obra? Então, isso tem ardido muito no meu coração, essa questão de saber de Deus o que é. Eu vejo que na odontologia, na clínica, eu tenho a oportunidade ali também de falar de Cristo em alguns momentos, né? Até com minha própria fala, com minha própria atitude, as pessoas veem diferença. E perguntam, né? Se você é evangélico muitas vezes, aí eu digo. Às vezes uma canção que a gente coloca para trabalhar ali, a pessoa está escutando e é edificada. E várias vezes também pessoas que chegam para fazer um tratamento odontológico e aí começa a desabafar, falar da vida, aí a gente bota o nome para orar, fala que vou orar por ela. Então ali eu vejo Deus usando a gente nessas E o mais situações. incrível nisso é que as pessoas falam enquanto ele está fazendo o procedimento. Com a boca aberta. Aí a pessoa tá chorando. A pessoa tá chorando aqui. Nossa, a pessoa tá sendo tocada pelo louvor, a pessoa tá sentindo dor. Não, isso é no momento da anamnese, da avaliação. Sei. Ele tá aqui, não vou parar não, que a pessoa tá sendo tocada. A pessoa quer assim, pelo amor de Deus, Tá aguentando para. mais. Então eu vejo muito nessa questão. Onde a gente estiver, né? Eu acho que Deus usa de uma forma muito certeza. especial. O negócio é você se permitir. Né? Você entender que você é um instrumento na mão do Senhor. E Felipe sempre fala isso, que talvez a pessoa mais confusa de entender o propósito sou eu, né? Ele falou isso uma vez e de fato porque é muito difícil a gente que tem esse sonho, esse desejo de fazer a obra, de viver, conseguir entender de fato, Deus, tá bom, eu quero, mas o que é para eu fazer? Eu acho que esse é o lance mais difícil. E eu mudei, conversando até com o Felipe, o guitarrista. Ele falou de um vídeo que ele viu e eu mudei a minha mente, assim, por coisas que eu carregava comigo desde a infância, assim, eu sempre falava assim, ó, trabalho é trabalho, lazer é lazer. E eu sempre encarei a obra de Deus por me dar prazer como um lazer. Eu trabalho assim, por mais que eu tivesse, minha empresa é massa, eu gosto do que eu faço, mas eu nunca encarei a empresa como algo que me desse prazer. Eu falava, não, a empresa é o meu sustento, as demais coisas que me dão felicidade são prazer. Eu sempre encarei isso. E achava isso muito correto, separava isso. E aí ele começou a falar de um vídeo que ele falou, cara, aquilo que te dá prazer pode te dar o seu sustento. E normalmente o que te dá prazer é o que vai te dar o seu sustento. Aí ele começou a explicar assim, eu não lembro exatamente como foi, mas fez muito sentido na ideia de que quando a gente ama aquilo que a gente está fazendo, a gente vai se dedicar tão profundamente naquilo que aquilo vai acabar dando retorno, a gente vai conseguir viver daquilo que a gente gosta. É verdade. E eu fiquei assim, aí porque eu tinha muita ideia assim, a gente fala muito dos artistas que vivem, todo músico tem um sonho de viver da sua música, poxa, tocando por aí, fazendo evento, é um sonho meio que utópico para muita gente, mas é comum, né? Todo mundo gostaria de ter isso. Aí eu sempre falava assim, mas eu não sei se eu quero a vida que ele leva, de viver viajando, de ter que ensaiar. Eu sempre encarava isso com muito peso. E nessa conversa com o Felipe, ele estava falando justamente o contrário. Ele falou, cara, você já faz isso de graça? Você tem prazer em ensaiar de graça, você tem prazer em tocar de graça. Imagine você ganhando para isso, não vai ser pesado. E aí ele começou a falar isso, começou a mudar a minha mente. Eu falei, rapaz, realmente é aquilo que Deus colocou, porque tem a questão daquilo que Deus colocou na gente, né? A predisposição, os talentos e tudo mais. Então, o viver da obra de Deus para fazer aquilo que ele te chamou, de fato pode virar um sustento nosso. A gente que às vezes não consegue enxergar como, mas aí, se Deus o que nos falta é fé. Fé, exatamente. É fé. Porque, direcionamento e fé. Eu digo fé porque quando você está trabalhando em uma empresa, atrelado a um CNPJ, digamos assim, você sabe que tem alguém ali que você vê
e que outras pessoas ao redor que vai ali te manter. Você parece sempre uma segurança de Então, contratos, você coloca a sua carteira. expectativa ali naquele salário que você vai receber. Só que a gente esquece que o dono do ouro e da prata é Deus. Exatamente. Então, quando a gente começa a viver realmente em fé, se você está cumprindo a vontade de Deus, ele vai garantir todas as coisas. Eu conversei com um pastor uma vez, que ele é um pastor missionário, viaja o mundo, ele falou, Felipe, eu nunca me alimentei tão bem, eu nunca me vesti tão bem, eu nunca fui em tantos lugares na minha vida como eu estou indo agora, depois que eu virei missionário, que larguei a minha carteira de trabalho, por exemplo. E isso é comum. Pode reparar, todo mundo que vive assim tem esse mesmo testemunho. Porque assim, se você está fazendo a obra de Deus, é o dono da obra, você acha que ele não vai recompensar? É aquela coisa que você não faz em busca de recompensa. Ele não vai desamparar, né? Mas pela fé você crê que ele é fiel. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Então a gente precisa buscar cada vez mais de Deus este direcionamento de ter fé. Fé. Eu estava lendo um livro que o título do livro é Arrisque-se. A vida só vale a pena quando você abandona a sua vida de conforto, né? Seu lugar de conforto. E ele fala de um empresário muito bem de vida, estava com a vida, anos aí já com plano de saúde já pago, muitos funcionários, e aí Deus chamou ele para tomar conta de uma obra, velho, de cuidar de homens. E aí ele, sem saber o que fazer, porque chegou lá, falou que ia abandonar tudo com um colega dele, que era o chefe também. Só resumindo, ele abandonou e aí aos poucos Deus foi tocando no coração das pessoas. O próprio dono da empresa que ele trabalhava, que era um dos donos, que ele largou tudo, viu que Deus despertou nele aquele desejo de ajudar ele, né, a obra que ele tinha, e cedeu um espaço para ele abrir esse projeto que Deus já tinha plantado no coração dele. E eu vi que Deus faz as coisas, Deus vai providenciar, igual o Felipe falou. Cultivar a presença abre portas. Então, quando você cultiva a presença de Deus, Deus chega na frente. É ele que vai entender abrir. que a obra é dele, né? Ele é o dono da obra. Então, essa consciência nossa, assim, e o importante é a gente compartilhar isso, porque a instrução bíblica é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouvir, quanto mais a gente falar, mais isso vai estar preenchendo aqui nos nossos corações. Com certeza. Eu acho e a gente vai ter coragem de dizer isso. Todos nós estamos meio que nesse mesmo momento. Eu quero fazer isso, entendeu? Eu acho que todos nós estamos meio que nesse mesmo momento, assim, de tomar essa decisão. Não necessariamente uma decisão de sair, mas tomar decisões nesse sentido, né? De já condicionar a mente para isso. De direcionar mesmo para o que Deus tem. E a gente tem... A Bíblia é o nosso livro de regras e práticas e que é maior exemplo do que todos os discípulos. Ali, Pedro, a gente já citou aqui no podcast. Sim. Depois de ter aquela pesca maravilhosa... Simplesmente larga tudo aí e me segue. Tipo, agora que eu fui abençoado, agora que deu certo o negócio, e parece que é mais ou menos assim, né? É Deus, mais difícil aí da sua fé entrar em ação. Porque quando você vê a bonança ali, você larga tudo e sair. Mas aí é entender também que o Deus que deu a bonança é o Deus que está te chamando. Tá te chamando. É o mais incrível, né? Que quando a gente acha que a gente conquistou alguma coisa pelo nosso esforço, aí é mais difícil. Agora, quando a gente entende que até o que a gente conquistou veio de Deus, cara, se ele me deu isso aqui, ele pode me dar muito mais. Eu vou só seguir o que ele mandar. Então, é bem por aí, né? É a fé, né? É a fé, total. Bruno, eu quero dar uma pausa rapidinho para a gente apresentar os nossos patrocinadores. E esse é o momento também... esse é o momento também que você, que está aí nos assistindo, tem essa oportunidade. E não é uma oportunidade simples. É uma oportunidade real de nos abençoar e ser abençoado também com isso. Então, você que tem aí sua empresa ou não, você, pessoa física também que queira ofertar nesse projeto, você tem liberdade de fazer isso, me procure Bruno, que nós estamos aqui super à disposição. Você que tem uma clínica odontológica. Isso aí, bora botar nossa fé em ação, hein? Então vamos contar. Então, Igor, por favor, nos ajude agora. Tem aqui nosso patrocinador, Aqua Brasil, limpeza e conservação de piscina, empresa do meu amigo Diogo. Está conosco aqui desde o primeiro episódio. Diogão, que Deus abençoe. Obrigado. E você também que precisa, né? Qualquer serviço de cabeleireiro é o melhor da Bahia. Vocês dois estão me devendo, inclusive, vou lá, hein? Uma visita lá, né? Guga, vou lá, hein, Guga. Filho na fé, um homem abençoado, tanto ele quanto toda a equipe lá do salão. Eu falo que eu tenho medo de ir lá e ele deixa meu cabelo. Aí você que vai gostar. O seu hoje deu até uma arrumadinha, tirou aquele moicano que você usava. Graças a Deus. Acho que da Inhoru, acho. E aí, então, você que precisa também de um estúdio como esse aqui, abençoado, de podcast, tá aqui a Urban Media House. Igor, muito obrigado aí pela parceria que vocês têm tido
conosco, que Deus abençoe e que as portas sempre estejam abertas aqui para todo mundo, né, que quiser ter um projeto de podcast, demais, enfim, demais. outros acessórios, toda a assessoria que você precisa, ele está aqui à disposição. Aproveitar essa sua fala para falar um pouquinho do projeto de fato, né? Como você falou de pessoas Sim. ajudar, a gente está numa fase agora, porque como quem está aqui acompanhando desde o começo sabe, o podcast ele faz parte de um projeto maior, né? Não é só o podcast em si. E a gente está numa fase bem delicada lá do projeto, que é tomar alguns passos. Semana passada, quinta-feira, eu fechei com o produtor mesmo para fazer aquele projeto, que inclusive Magno vai estar conosco, já conversamos rapidamente ali. Quem é o cantor? Quem é o cantor vai estar conosco ali cantando. Cantando não, adorando divinamente. Estivemos juntos na igreja aquele dia, foi bênção demais. E a gente tá nessa fase, assim, de realmente colocar a fé em prática, sabe? Tipo, eu falando com o produtor, assim, orçamento vindo, eu fiz outros orçamentos, eu falei, rapaz, eu não tenho como nem começar. Nem senti o cheiro disso. E Deus falando, é pra fazer. Então a gente tá, de fato, nesse momento de... Tem o grupo de teatro também, a gente já tá fechando para gravar as peças e tem muita coisa que a gente, de fato, precisa de investimento. Não temos, mas como estamos falando aqui, temos o Deus da obra, o Deus que mandou e que garante, então estamos muito na fé. Mas, de fato, se você tem o desejo de ajudar esse projeto, com certeza daqui a uns dias você vai entender melhor quando começar as coisas a fluírem aí. Se quiser até mesmo conhecer mais, né, pode perguntar. Sim. Bruno, mais com propriedade, porque foi o idealizador, né, do projeto e os outros braços do projeto, ele está mais à frente. Então, entre em contato com ele ou comigo, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, para que você compreenda a importância disso. Sim, sem dúvida. E o foco é esse, né? A gente levar pessoas a adorar. A gente até meio que falou um pouco aqui, né, sobre a ideia do projeto, é o nascer para adorar. E é entender que o nascer para adorar não é aqui, não é só aqui. Isso aqui é Começa só aqui, né? o comecinho, só o início mesmo. E a gente tem falado muito sobre isso aqui hoje, né? A gente acha, às vezes, que as coisas desse mundo é tudo, esse mundo é tudo que a gente tem, então a gente fica preso às coisas desse mundo, fica sufocado com as demandas deste mundo, Queremos esquece conquistar que coisas eternidade. aqui apenas. E esquece que o importante é a eternidade, é adorar a Ele eternamente. Mas para adorar a Ele eternamente tem que ter uma vida de adoração aqui, Exatamente. uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé ninguém verá a Deus. Sim. Se a gente não mostrar que a gente tem fé nele, fé só precisa para essa terra. Lá a gente não vai precisar de fé, lá a gente já vai ter Ele. Então fé a gente só precisa para essa terra. Então é de fato colocar a nossa fé em prática enquanto estivermos aqui. E entrar um pouquinho nessa questão da música, propriamente dita, que eu acho que é o inerente a nós todos aqui. Eu queria te perguntar como você encara essa questão lá dos repertórios de antigamente para os repertórios de hoje, o repertório lá de Itarantim? De Itarantim, os repertórios que você... Embora hoje com a internet todo mundo tá mais... Globalizou tudo, né? Nivelado ali em termos de conteúdo. Inclusive, um dos problemas para mim, hoje a gente tá nivelado, todo mundo igual, né? Parece que não sai mais nada novo todo também, todo mundo igual, faz a mesma coisa, as produções as mesmas. E inclusive temos tentaremos sair um pouquinho disso. Mas como é que você lida com essa questão de repertório? Depois a gente entrar um pouquinho na questão das letras em si, que era uma coisa que eu queria conversar um pouquinho. A questão do repertório, assim, que tenho muito no meu coração, Bruno e Felipe, músicas que levem a adoração a Deus, que exalta e glorifica o nome do Senhor. Né? Eu acho que isso é o mais importante para que fomos chamados. Então, hoje eu me policio muito sobre essa questão, quem foi que escreveu a canção, quais são os princípios daquela pessoa que fez a canção. A gente olha muito isso hoje, mas o foco principal sempre foi e será exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que a música leve quem está ouvindo a ficar mais perto do Senhor, a estar mais perto. Hoje eu vejo que tem muitas músicas que levam, que mexe muito com o ego do ser humano, Sim. né? Toca muito. Eu sei que tem canções que são fortes, que falam que você vai vencer, né? E que tem o seu momento. Que tem o seu momento, exatamente. Mas quando você prepara um momento de adoração a Deus, é para adorar a Deus. Isso aí. É músicas que leve, que exaltam e glorificam o nome do Senhor, que diga que Ele é santo, que Ele é exaltado para todo sempre. A gente tem focado muito nessa questão nos louvores da igreja, congregacionais. Que seja esse foco, né, de adoração. Antigamente era, como vocês já sabem, Cassiane. Não que Cassiane não adora Deus. Não, pelo mas amor de Deus. as canções mais que falem sobre a autoestima da pessoa. Percebo que antigamente também as músicas tinham muito conteúdo
de histórias bíblicas. Sim. Histórias né? bíblicas, De você exatamente. cantar histórias bíblicas. Que é um louvor, porque você exalta ali, você mostra. Vamos lá, tá dentro do padrão, Tá dentro né? do padrão, não tá errado. Se cantar a Bíblia, tá lindo. Exatamente. Se todo o problema fosse esse, tava lindo. Então, não vai. Mas eu acho que uma coisa que você pontuou que é importante é você não engessar, claro, mas você entender que a montagem de um repertório, falando agora de forma mais clara para culto, né, na igreja, músicas congregacionais. você precisa entender que naquele culto, que tipo de público normalmente vai frequentar? É um público que já tem um compromisso com Deus e que precisa realmente disso? É um culto que tem uma linha mais evangelística que talvez pessoas que entrem ali estão precisando ouvir algo também que fale ao coração dela, porque ali vai ser um gatilho para elas terem um encontro com Deus. Então, é uma situação que vira e mexe, você tem que tentar achar o equilíbrio da melhor maneira possível. Mas quando se trata, principalmente do nosso momento pessoal com Deus, é importante demais que a gente escolha músicas, porque tudo é música de modo geral, mas músicas que tenham conteúdo, como você falou, de adoração plena. Que aí você pegar os atributos de Deus e cantar aquilo ali. É muito importante você falar isso, porque eu tenho falado muito isso lá na igreja e conversando com outras pessoas. A gente tem uma frase que me preocupa se ela for aplicada. Ela está certa, mas aplicada da maneira errada, ela pode ser um problema. Que é, não, a adoração é uma vida de adoração. Correto, é uma vida de adoração. Porém, existe dentro da adoração, vamos colocar a adoração como algo amplo. Aí dentro da adoração a gente adora aqui conversando, a gente adora no nosso trabalho. Tudo que você faz que agrada a Deus é uma adoração. É uma vida de obediência. Não, obediência é uma coisa, adoração é outra, mas a obediência está dentro da adoração. A adoração é como se você retribuísse a Deus aquilo que ele faz com você, aquilo que ele fez para sua vida, reconhecesse a soberania de Deus. Então, naturalmente, eu vivo para adorar a ele. Mas a parte do louvor, ela está contida dentro da adoração e o louvor ela tem duas vertentes. O louvor fora da igreja e o louvor congregacional. Então, dentro disso, você vai afunilando, são coisas diferentes. Quando a gente tira essa questão do louvor na igreja e coloca tudo como adoração, é como se a gente colocasse que na igreja você pode cantar qualquer coisa. Eu tenho visto as pessoas usando isso como justificativa. Não, é porque o momento de louvor não é um momento de adoração. É sim. Sim, com certeza. É como se as pessoas colocassem, não, eu adoro no geral, então eu não preciso colocar o louvor como uma adoração específica. Cara, precisa. Louvor dentro da igreja, qual é o papel do louvor dentro da igreja? É atrair a presença de Deus para ser louvado. Eu não louvo ninguém falando, eu me amo, viu? Sim. Eu quero te elogiar, falo, cara, eu sou bonito. Não, eu falo, não vou ser o caso, não vou falar isso, mas como se fosse, não, brincadeira. Tipo, eu vou elogiar você, eu falo, cara, você é bonito. Você chega pra sua esposa, você não fala pra sua esposa, eu me amo. Você chega pra ela e fala, eu te amo, você está louvando, você está linda hoje, você está rendendo palavras de elogio. Então, Deus, ele só vai habitar no meio do culto quando o culto for pra ele. A Bíblia diz, o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Ao louvor do seu povo, não é simplesmente a música. Ao louvor, ao momento em que o seu povo se une para louvar a ele, para render palavras de louvor, de exaltação, que cantem os seus feitos, que cantem as suas características. Então, isso é muito importante a gente entender. Que enaltece, né, a grandeza dele. Né? Que falem sobre os atributos de Deus, de fato. Isso no momento do louvor é importante. Eu não sei se vocês aqui já repararam, às vezes já escolhi repertórios errados também, às vezes a gente vai a um lugar que você vê, pô, o repertório tá bacana, começa com uma música de exaltação, falando que Deus é santo, de repente entra uma música que foge desse clima, parece que muda o ambiente da igreja. Não sei se vocês, só eu que já tive essa experiência. É verdade. Cara, você escolha de repertório é fundamental. É fundamental. Você tá ali, a igreja se entregando, parece que literalmente a presença de Deus está ali, porque o louvor está sendo para ele, e de repente a gente coloca uma música que muda, fala de sonhos individuais, fala de outras coisas, assim, parece que dá uma esvaziada, meio que todo mundo fica se olhando, o que aconteceu? Cara, literalmente quando não é pela letra, é pelo ritmo. Foge do contexto. Às vezes também você tá aí um alto e baixo de música o tempo todo. Agitada adoração, agitada adoração. Uma sequência, né? As pessoas sempre falam, junto a essa ideia, eu vi recentemente um vídeo, até acho que foi de Gabi Sampaio, não sei se eu te mandei, ela falando sobre, assim, você quer montar um setlist ali pra você cantar bacana, pode começar com a música rápida, né? Não tô falando de ritmo agora, não tô falando de letra. Pra animar as pessoas, porque elas chegaram no culto. Mas quando você vai se aproximando do término que você vai vir pra palavra, as pessoas elas precisam estar um pouco mais quebrantadas, então você já prepara uma música que gere isso. Só que muitas vezes, na agonia, a pessoa não pensa nisso em casa. Não. Às vezes chega em cima da hora, que vai pensar nisso, e aí vai naquela onda de, não, é o que eu já cantei, é o que eu já sei. O culto ele é racional, né? O que é que Deus quer pra aquele dia? Tipo assim, o culto é pra ele, então você já perguntou pra ele. Forte também, já perguntou pra ele, Senhor, eu quero que eu cante o que hoje? Hoje
Não é que Deus ele tem cheio de vontade, né? Hoje eu quero que você cante tal coisa. Não, Não, mas é. Não desse jeito, não mas desse é. jeito, é. Mas, tipo assim, é você entender que há um conteúdo bíblico, há um Deus que merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, e que muitas vezes você não tá vivendo aquilo ali. E isso tem que ser, aí é o que a gente tem frisado muito. O momento do louvor ele tem que ser o reflexo da sua vida. Não adianta a gente viver e não busca Deus a semana Sim. toda, chega na hora que vamos 30 parar aqui, minutos vamos ali, escolher. acabou. Não vai fluir, não E vai. eu acho que todo mundo teve essa experiência, que Vai. Deus ele vai ministrando, principalmente se é você que tá à frente da ministração ali, Deus vai falando com você, velho. Tantas vezes assim, Deus me deu as músicas do repertório, tipo, 2 semanas antes. Você começa a ouvir, daqui a pouco Deus começa a te dar uma ministração, ele te dá uma música que casa com essa, quando você vê, você fala, o repertório tá pronto. Você só chega lá e manda com a semana antes pra galera tirar, já escolhe os tons e tal. É literalmente isso, é uma vida. O Sim. culto, ele é dentro daquela adoração que eu falei ampla, Sim. ele é uma parte, mas se a gente não adorar Deus individualmente, se a gente não buscar individualmente, não vai fluir Não vai. na hora da Exatamente. congregação. E trava, viu? Trava mesmo. Trava mesmo. E eu já tive muita experiência nessa questão. Todos vocês aqui já tiveram, né? De ter o dia diferente na presença do Senhor, quando você chega, o negócio flui. Aparar as arestas, aquilo que tem afastado a presença do Senhor de Sim. nós. Quando a gente consegue separar, vigiar, limpar tudo que está atrapalhando, o louvor flui muito bom. Sem dúvida. A graça do Senhor é derramada. Tem um corinho que é muito antigo, que fala muito quando canta essa canção. Aquela parte fala assim: mas apesar desta glória que tens, tu te importas com... Então, essa canção é de adoração. Tu és soberano. Então, esses corinhos levam a adoração a Deus, né? Flui facilmente. E a igreja adora o Senhor. E eu vejo também que existem momentos para tudo. Tem músicas que a gente conhece. Um exemplo, uma música que Deus já falou muito comigo nessa parte da música. Eu estava sentado no banco e uma irmã cantando na igreja. Aquela música que fala: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Então, existem estratégias que Deus usa também, através dessas canções, para tocar nas pessoas, para despertar, para chamar, para atrair, para transformar. São momentos diferentes, né? Momentos que você separa para adorar a Deus, para levar o louvor a Ele, e que Ele te usa ali com outras canções para que as pessoas sejam transformadas. Eu vejo que tem muito isso também. Quando você vive uma vida de comunhão com Ele, esse direcionamento, essa sabedoria na escolha disso, é algo que vai fluir naturalmente, né? Porque você vai estar ouvindo o direcionamento dele e você vai apenas reproduzir aquilo que ele está pedindo para você fazer. Eu acho que o culto ele é racional de fato, né? Total. A gente tem que pensar, ele tem que ser pensado. Claro que não embora o culto é nosso para Deus. Tem um esqueleto, mas tem aí o Senhor nesse esqueleto ele vai E agir, né? como você falou, tem momentos, às vezes a pregação tá levando para uma música onde a pessoa precisa ser quebrantada Sim. nela e de fato voltar vamos lá, largar as redes. Leva uma reflexão, né? Leva a reflexão, cabe no final de um culto você cantar uma música que tem a ver com isso, no momento de um apelo, alguma coisa assim. É verdade. Mas é entender, no momento do louvor em si, da adoração, não é momento de falar para o homem, é o momento de falar para Deus. Então, levar a igreja a atrair a presença de Deus ali e adorar a Ele, né? E acho que tem os seus momentos. Eu gosto muito de usar playlists aleatórias, assim. Eu meio que joguei pra cima. Antigamente eu lançava-se um CD, eu ouvia aquele CD, tipo, furava literalmente o CD, né? Eram 12 músicas ali que lançava, eu ficava ouvindo no loop daqueles CDs até enjoar. Hoje em dia o pessoal lança um single, aí eu não tenho mais paciência de ouvir. Você não vai ouvir um single 5 vezes seguidas. Se ouviu 2, você já legal, bacana, mas já enjoou, né? Eu conheço gente que bota a música e antes de acabar a música já tá mudando Já de tá música. mudando. Eu vi um vídeo engraçado que o pessoal falava assim, Eu rapaz... chamo de DJ Tesoura. Olha pra mim que eu olho pra ele. Você falando das canções, isso foi no início vocês falaram das canções, que as canções antigas a gente ouvia e não cansava. Engajava mesmo, Engajava. Aquela música no primeiro de acorde você Ademar falava, de essa música é Campos, boa. aquela grande de Ademar de Campos. Essa é a clássica de todos. Eu não consigo enjoar dessa canção. Não tem como. Não consigo. Se cantar vários cultos, a gente vai adorar Deus. E todas as vezes que canta na igreja, parece que o ambiente muda. Impressionante. Impressionante. Entendeu? Você quer trazer a presença de Deus, atmosfera. cante grande ao Senhor que vai dar certo. Hoje as canções estão muito
descartáveis, assim, Sim. não sei o que é que tá acontecendo, né? Precisam... É de momento, né? Chegou o momento que entrega. bombou durante 2 meses, acabou. Tem um cenário aí que a gente tem que analisar, o cenário comercial da coisa, como tem funcionado, gravadoras. Hoje, literalmente, primeiro não existe mais banda, né? Existe um cantor ali solo. É raro E esse você achar cantor, ele tem um contrato com a gravadora Exatamente. chega ali, assim, ó, tem as pessoas que escrevem pra gravadora, essa música se encaixa com fulano de tal, vamos colocar pra ele e lança. Se der certo, a gente ganha dinheiro. Se não der certo, lança outra. Então, literalmente, virou quase a sua fábrica lá de calçado, virou uma escala de produzir música pensando uma linha de o produção. que vai rolar, nos né? likes, nos curtidos, que é o que vai dar dinheiro. Então, é complicado. E aí, a gente, dentro da igreja, tem que tomar cuidado, porque a igreja não é isso. A igreja é outra parada, é outro Você percebe ambiente. que essa linha, você começa a ouvir músicas que você percebe que são músicas construídas, Sim, tipo assim, exatamente. forçadas. Pensada Inventadas. pra dar certo. Inventada. Você ouve a música e fala, isso aqui não tem futuro. Pensado porque- pra vender, né? pra vender. E aí não funciona. Porque depois que você pega músicas antigas lá e as músicas estão até hoje lá em cima, porque você percebe que houve ali por trás uma história para aquela música acontecer. Foi uma vivência para aquela música acontecer. Hoje em dia não, hoje em dia é consumismo puro. E você tocou num ponto engraçado também, músicas que contam histórias, e a gente vai e canta dentro da igreja. Às vezes é um momento extremamente pessoal do cara ali que tava passando, aí a gente Exatamente. vai, bota no louvor ali, tá todo mundo cantando. O cara nunca viveu isso. O cara não, eu vi, eu tenho aquela música Eu Vaguei Mundo Afora, aí esses dias eu vi um vídeo de uma criança de 10 anos gravando, eu falei, você não tem nem idade pra ter vagado o mundo afora, minha filha ficou dando olhando assim, dando risada. A letra não faz sentido com o que a pessoa tá cantando. Esses dias eu conversei com minha esposa sobre isso. Eu vi uma criança cantando a música falando que as lutas que ela passou, né, que o Senhor vai transformar em bênção. Eu falei, amor, essa criança nunca não sabe nem o que é isso, tá cantando, entendeu? Não teve nem tempo pra ter. E você falando dessas canções que as gravadoras, eu vi um cantor, ele falando que a gravadora lançou uma canção para ele gravar o clipe. E tinha duas canções, e aí a gravadora escolheu essa. Só que na hora da gravação, você viu, não foi? Ele sentiu que aquela ali que era, mas a gravadora quis lançar aquela. A que Deus estava falando com ele foi a que estourou, a que, sabe, que foi bênção. Essa questão é um pouco mais ampla, né? A gente não entende o poder da música, né? Se a gente for levar a fundo, assim, a música ela é espiritual, cara, porque não tem outro sentido. Primeiro, a música ela é pré-terra, ela já estava lá no céu antes da gente. Minha esposa, que a gente estava assistindo um show e ela falou, é um negócio engraçado, né? É um cara lá em cima no palco, tocando o negócio e todo mundo aqui embaixo assistindo ele tocar, cantando e curtindo. Se você for levar, é um negócio meio sem sentido. Aí ela brincou, ela falou, imagine um extraterrestre olhando pra Terra, o que eles estão fazendo ali? É uma pessoa olhando para aquele cara e todo mundo tá ali. Porque a música ela tem esse poder de fazer muitas coisas, né? É verdade. Mexe com o sentimento, mexe com o espiritual. A música é um negócio, é absurdo, né? Tem estudos que mostram que a música é colocada na frequência certa. Eu vi um vídeo uma vez falando não sei se vocês já repararam isso. O carro, ele tem a distância do motor ali, né? Quando você tá no motorista e quando você tá no banco de trás. Sim. Você viajar no banco de trás, você ficar algum tempo exposto a ela ali, dá muito mais sono do que quem tá no carona e quem tá dirigindo. Porque a frequência que chega do motor até o cara que tá no banco de trás ali é uma frequência que ela dá paz, dá descanso. E de fato pode reparar, quando você tá no banco de trás, parece que dá um sono fora do normal, assim. E é a frequência. Os sons da natureza, dos animais, Sim. quando você vai analisar de verdade, você percebe que é algo que está muito ligado à criação de Deus. Fica isso muito evidente no nosso dia a dia. Coisas que até então são coisas naturais, e que você for analisar musicalmente falando, se encaixa em uma coisa, se encaixa em outra. Então a gente precisa viver essa realidade sobrenatural da música. E a característica da música, ela inclusive tem a ver com a região, com o clima. Tem estudos que mostram que os países europeus mais frios têm essa música mais para baixo, mais pesada. Os países tropicais têm essa música mais alegre, mais animada. Por que eu tô falando tudo isso? A gente tem que entender que a música ela é algo espiritual. Total. E como que a gente faz isso da maneira correta para atrair a presença de Deus? Assim como a música ela tem o poder de atrair a presença de Deus, ela tem o poder de atrair presenças malignas. Com certeza. Intuitos errados da música, ela levam isso. A gente tem... pode reparar, um adolescente, quando ele tá meio depressivo no quarto, vai ver o que ele tá ouvindo. Ele não tá ouvindo uma música pra frente, ele tá ouvindo um negócio extremamente pra baixo. Aqueles tons bem melancólicos. Bem melancólicos. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tem visto isso hoje na igreja. E eu tenho visto que tem uma galera que parece que faz de propósito, sabe?
você bota uma música mais para baixo para tocar no emocional da pessoa, para depois chora. você vir Algo ali proposital, e atrair uma coisa que talvez não é tão positiva. Infelizmente, a gente tem visto Sim. isso, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, cara, porque a música ela tem esse poder. E dentro da igreja, o objetivo da música é atrair a presença de Deus. Esse tem que ser Eu o tive foco. uma experiência, você falando do poder da música, eu tive uma experiência na faculdade, me convidaram para cantar no auditório lá da faculdade, com várias turmas de odonto, os professores, coordenadores. Olha só, fui cantar a música, tocando violão, pensa aí, tocando violão, aí fui cantar a música e os professores sentados na frente, eu super nervoso, já tinha preparado, mas a gente não deixa de ficar nervoso, né? E tô ali cantando a música, daqui a pouco eu olho para a primeira fileira dos professores chorando, desaguando mesmo, eu estava sem entender, e assim, eu aqui nervoso, querendo dar o meu melhor, e esse professor chorando, mas eu vi que ali não era eu, Sim, entendeu? sim. Então eu estava ali dando o meu melhor, mas o que estava fazendo a obra é o Espírito Santo de Exatamente, Deus. porque ele tem esse Nossa. poder de tocar, né? E às Aquilo vezes me é com a marcou música pra sempre, ali que é você unir o útil ao agradável, né? Você tem a utilidade de Deus, que é que toca, e você também cantar uma canção, porque a gente sabe que a música representa sentimento. Sim. Então é natural. Mostra, se você quer estar alegre, você vai colocar uma música alegre, né? Só que a intenção errada Esse é o que é o problema. prejudicial. É quando o- a pessoa já faz com uma intenção de provocar aquilo ali. Como se ela estivesse tomando o lugar de Deus, que é ela que tem o poder de levar a pessoa ao quebrantamento. Não é. porque Não é. quando a gente valoriza o método É. e esquece da presença de Deus. Não, Exatamente. esse método funciona, então vamos fazer sempre assim. E Sim. Deus não é um Deus de um método específico e ele só age nesse método. E quando o objetivo nem é esse, muitas Sim. vezes o objetivo é só emocionar mesmo para deixar a pessoa vulnerável para ouvir qualquer coisa e tudo Exatamente. mais, né? Exatamente. Você contou a experiência, a gente uma vez foi para um cruzeiro, um grupo, um tempão, a gente conseguiu lá uma passagem de desconto, foi uma galera, foi umas 15 pessoas de amigos assim da igreja, e aí tava no cruzeiro, teve uma tarde de talentos lá, aí a gente, rapaz, vamos evangelizar aqui no cruzeiro do nada, assim, tipo, vamos, a gente escreveu no grupo de talentos e a gente cantou Getsemane. Aí Eita. ministramos, foi bem assim, tipo, do nada, no meio de um cruzeiro, a gente começou a tocar e cantamos e ministramos, Deus pode mudar a sua vida e tal, e bora, né? Aí a gente desembarcou em Santos, eu ainda fiquei mais ou menos uma semana lá em São Paulo, depois eu tava no aeroporto de Guarulhos, tipo, já tinha passado 5 dias do cruzeiro, uma pessoa bate no meu ombro assim, você não é aquele menino que tava cantando no cruzeiro lá, eu nem tava cantando, tava tocando violão na hora, tava tocando violão lá no cruzeiro, rapaz, aquela música é linda, falou tanto comigo. Tipo, isso a gente desceu em Santos, 5 dias depois, a pessoa me achou no aeroporto de Guarulhos, parou Lembrou. e falou aquilo, Olha assim. só, Olha o poder que a marcou. música tem de falar com a pessoa, assim, um momento meio que nada a ver, assim, né? E às vezes a gente não entende de fato esse poder que a música tem, né? Exatamente. Então vamos levar a sério isso, né? Levar a sério e fazer as coisas pensadas, né? De fato, a gente acabou não aprofundando muito nisso, que é um assunto muito bacana. Mas eu acho que a gente já falou muita coisa Nossa legal área tá também, bom, assim. foi massa. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, vai usar essas nossas falas aqui para Nossas abençoar falas, pessoas amém. também. A minha vida foi muito abençoada aqui hoje. Eu fui Amém. muito As nossas vidas, né? abençoado Glória a Deus. e agradecer a sua presença aí, cara, Obrigado. mais uma vez. Dizer que você vai estar no projeto. A gente já Sinto conversou honrado. naquele dia, né? Está aqui com vocês. Com certeza. E- Como um de vocês vai fazer a obra ainda, velho. Eita. E você que não conhece, Fomos canta chamados muito pra aí. isso. Canta muito. Tem uma presença de Deus que eu acho que é o principal, né? A Amém. gente A gente vê vai isso, é marcar uma outra notório. oportunidade para fazer um som aqui, Sim. Né? né? Que acho que vai ser legal também. Louvores, Convidar né? algumas pessoas e acho que vai ser interessante. Fica massa. Pronto, no mais, agradecer todo mundo por essa volta aí, que você possa compartilhar, possa marcar pessoas, marcar músicos para ouvir um pouquinho esse papo aí sobre Sim. música. E que Deus abençoe cada um de vocês e estamos de volta. Pois é, gente. Obrigado. Obrigado, Magno, pela sua participação. Que Deus abençoe você, sua casa. É uma família que eu amo, né? São amigos próximos, realmente íntimos. E que a gente possa adorar Deus aqui e na eternidade. Eternidade. Esse é o nosso Amém, projeto. Eu glória dei a Deus. suas considerações finais aí. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, né? E é sempre bom falar da palavra de Deus, falar de Cristo, falar dos louvores, daquilo que tocou os nossos corações, daquilo que Deus fez em nossas vidas, né? Transformou. E para quem está ouvindo aí, eu queria dizer que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade. É Ele que tem o poder de transformar as nossas vidas. Por mais tempestuoso seja onde você está,
por mais difícil seja o que você tem passado, se você está com Cristo, tudo se resolve, tudo se consegue, ansiedade, medo, angústia, ele consegue livrar a gente disso. Então, que você entregue a tua vida ao Senhor, faça da tua vida um instrumento para a obra do Senhor, que só vai ser bênção. Deus abençoe vocês também. Então, galera, muito obrigado pela audiência de vocês nesse episódio e até o próximo. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém. Deus abençoe vocês.